Boa noite, gente. Vamos começar nossa live sobre maternidade e nutrição. Super ansiosa para começar. Vamos lá, sejam bem-vindas. Chama a amiga, chama aquela mamãe que está precisando cuidar da sua saúde. Já são 8h08, a nossa hora marcada para falar com as mamães, com quem sonha em ser mamãe e quer saber mais como cuidar do seu corpo, cuidar do seu filho, através desse dom que é gerar a vida, não é? Boa noite, Luane, Priscila, Tiago. Vou chamar a nossa Nutri para a gente começar a live de hoje. Seja bem-vinda, Mariana. Gente, já manda. Acho que Oi. entrei. Boa noite. Boa noite. Com certeza vai ficar salvo. Com certeza, muitas mamães ainda precisam assistir essa live. Gente, sejam todos bem-vindos. Não deixa de avisar para a amiga, para a mãe, a irmã, a pessoa que está aí com esse dom de gerar latente no seu coração e quer aprender como se cuidar para poder gerar essa vida de forma ainda mais saudável, não é? Por isso que eu convidei a nutricionista Suelen para estar aqui hoje, conversando com a gente. A gente vai deixar a live salva também, com certeza. E aí a gente pensou em abraçar essas três fases, né, da maternidade, que é desde a mãe tentante até aquela que está gerando a vida e a que está amamentando. Como é que a alimentação pode influenciar nesse momento? Como é que a alimentação pode tanto prejudicar quanto auxiliar a mãe nessas fases, né? Aí eu queria que a Sueli se apresentasse para a gente. Bom, boa noite a todo mundo, boa noite. Primeiro queria agradecer para a Thay, né, que é uma querida, uma amiga já de um tempo, né, e a gente começou a empreender nesse mesmo período, né, e por que não juntar o melhor dos dois mundos, né? E, bom, eu sou nutricionista, né? Estou formada há alguns meses, né? Formei no meio da quarentena, no meio da pandemia. E o meu foco, né, depois de sair da faculdade, sempre foi trabalhar com saúde da mulher, né? Eu entrei na faculdade, na verdade, sonhando em trabalhar com materno-infantil, passei a graduação inteira fazendo todos os cursos e congressos que vocês imaginarem sobre materno-infantil, e mais para o finalzinho da graduação, eu acabei indo um pouco mais para o lado de saúde da mulher, e aí quando o Thay me chamou para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse momento da vida da mulher, né? Então eu achei que seria muito interessante e aí a gente montou essa live aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Então, como ela disse, tem conteúdo, né, que vai um pouquinho antes da gestação, durante a gestação e depois, para que a gente possa ter uma noção, assim, né, do que influencia a alimentação nessas fases. Pois é, e trazer a nutrição focada na saúde da mulher é muito importante e que as mães tenham também esse conhecimento, porque a mulher não pode engravidar ou dizer que quer engravidar, que já começa os pitacos, né? E como é que Isso. fica a saúde emocional também da mãe nesse momento? Isso, é. Tanto os pitacos, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Tanto você fala muito no seu Instagram, e eu tento trazer bastante isso aqui também, da rede de apoio, né? Toda mulher precisa de uma rede de apoio, e em todas essas três fases, né? Tanto no antes, como durante e depois da gestação, para que ela possa viver isso da melhor forma, porque não é tão simples assim, não é simplesmente engravidar e pronto. E o que vai mais ouvir é gente dizendo o que pode e o que não pode, principalmente a respeito da alimentação, tanto da mãe quanto do bebê. Então, esse conhecimento, né, que muita gente acha que só precisa ir só no obstetra e tá tudo certo, ele vai passar tudo, não é muito por aí, né? Acaba que, infelizmente, muitas mulheres, elas só chegam a nós, nutricionistas,
quando elas já estão com algum problema na gestação. O ginecologista identificou uma diabetes gestacional ou um problema grave de hipertensão, aí manda para nutricionista. Quando, na verdade, a gente deveria estar acompanhando essa mulher desde o iniciozinho já para evitar que isso acontecesse. Pois é, por isso que eu já quero começar pedindo que você dê qual a orientação que a gente pode dar para aquela mãe que está tentando. Ela já está nesse sonho, né, de querer engravidar, mas não sabe por onde começar, porque a fertilidade também está bem associada com a alimentação, não é questão hormonal. Isso. Como é que a gente pode orientar nessa primeira fase? Bom, nessa primeira fase, né, que a gente vai falar aqui, são as chamadas tentantes, né? São todas as mulheres que ou já estão tentando engravidar ou têm o desejo de engravidar mais para frente, mas que ainda não agora, ainda mais na atual situação que a gente vive, em que muitas mulheres acabam deixando a gestação para uma fase mais adiante da vida, né? A gente sabe que antigamente as mulheres elas engravidavam muito cedo, elas casavam muito cedo, engravidavam muito cedo. E existe realmente essa influência da idade na qualidade da gestação, né? Se a gente for olhar direitinho, né, pela ciência, a melhor fase para se engravidar é entre os 20 e 24 anos, por aí é a melhor época, mas a gente sabe que hoje não é a realidade que a gente tem, né? A gente trabalha, a gente tem a faculdade, tem a carreira para iniciar e muitas vezes a gente acaba iniciando essa vida de tentante um pouquinho mais para frente. Então, a gente está com o nosso corpo ok para que isso aconteça, também é muito importante. A alimentação, ela vem para isso também. Tanto, e aí para a gente falar, né, primeiro para as tentantes, né? Primeira coisa que eu queria falar que serve não só para as tentantes, mas para qualquer mulher, e aqui a gente sempre estou colocando aqui no Instagram também sobre isso, o principal dos hábitos saudáveis, né? A gente ter uma qualidade de alimentação desde o início. Isso vai garantir que o nosso corpo esteja mais preparado para uma gestação. Mesmo que você não tenha uma gestação programada, mesmo que você não planeje exatamente o período em que a gestação vai acontecer, que quando a gente tem essa programação, quando a mulher se programa, a gente consegue, como nutricionista, ajudar para que esse momento seja ainda mais eficiente, que essa fecundação já no início já seja bem melhor. Mas quando não há essa programação, se a gente olha para uma mulher que ela tem um hábito de vida saudável desde o início, isso já favorece mais essa gestação desde o início, né? Então, evitar alimentos ultraprocessados, aqueles industrializados, coisas de pacote, de saquinho, aqueles produtos que nem parecem alimento direito, muitos artificiais. Fazer nossa alimentação o mais natural possível, né? Eu acabei de fazer alguns vídeos aqui no Instagram a respeito disso. Fazer da base da nossa alimentação os alimentos in natura ou que tenham o mínimo de processo químico possível para que a gente tenha menos contato com esse tipo desses componentes industrializados, tanto os corantes, os conservantes e tudo que entra ali dentro daqueles pacotinhos que a gente costuma abrir muito, né? Então, quanto mais natural for a alimentação, melhor a gente vai estar tanto no aporte de vitaminas, de nutrientes, de minerais, e também se atentar à qualidade desses alimentos in natura, né? Porque a gente sabe que os alimentos naturais eles já são carregados de agrotóxico e de outras toxinas do próprio ambiente. Então, se a gente soma isso àquela alimentação cheia de sódio, cheia de açúcar, muito sal, muito açúcar, muito conservante, a gente piora um pouquinho mais essa situação. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. A mulher que está tentando, ela precisa necessariamente fazer uso de alguma vitamina já para conseguir engravidar? Ou isso já é um caso de alguma mulher que já esteja há muito tempo, muitos meses, anos tentando? Olha, quando a gente fala de suplementação, a gente tem que ter em mente de uso de vitaminas e de suplementação, ele só deve ser feito para o fim que o próprio nome já dá. Suplementar, para a gente complementar algo que a nossa alimentação natural não está suprindo. Para uma mulher que ela está tentante, se ela tem uma alimentação adequada, se ela tem uma quantidade de vegetais, de frutas, de carnes, de peixes dentro da alimentação dela, a alimentação na maioria das vezes, né? A gente sabe que é o segundo aqui para as tentantes.
O aporte de vitaminas e minerais do nosso corpo, né, a quantidade de vitaminas que o nosso corpo consegue armazenar, ela não é tão grande assim. Então, por isso que a gente tem que estar sempre ingerindo esse tipo de alimento, né? A gente não faz minerais, a gente não faz estoque disso. Então, quando a gente tem uma alimentação adequada, a gente tem sempre aquele nível mais adequado. Porém, em alguns casos, quando a mulher está com alguma deficiência mais severa, se ela faz um acompanhamento nutricional antes, o ideal é que ela faça uma adequação da alimentação dela. E aí, se por um acaso, mesmo com a adequação, ela não conseguir de jeito nenhum atingir aquela quantidade que ela precisa de nutrientes, aí sim entra a suplementação. No caso das gestantes também, né? Porque a gente é muito acostumado de ver um monte de gestantes tomando um monte de vitamina, de ferro, ácido fólico e tudo, mas não necessariamente precisa, não. Agora sim, tem algumas vitaminas e alguns minerais que a gente precisa ter uma reserva boa, por exemplo, o ferro. A gente tendo uma reserva, quando a gente está trabalhando com uma tentante e ela programa essa gestação, a gente faz uma alimentação para ela 3 meses antes do ideal para ela engravidar, para que ela tenha uma quantidade de ferro suficiente, porque o corpo dela vai precisar produzir mais sangue para poder fazer aquele bebê começar a se desenvolver. Então, é um dos nutrientes que a gente, quando precisa, a gente acaba suplementando, mas se é programado, se ela tem uma alimentação ok, não chega a ser necessário. Achei muito interessante, não é? E agora, quando a mulher não está programada, mas consegue engravidar, quais são os primeiros passos dela a partir desse momento? Além do pré-natal, né? Porque a gente, como você falou no início, esquece o nutricionista, só vai atrás quando aparece algum problema, né? Isso. Mas como a gente pode fazer uma vez que engravidou e se preocupa com o que realmente a gente pode comer, o que não pode, o que a gente deve fazer com a nossa saúde a partir desse momento? Olha, a mulher que já está grávida e que ela não planejou, ou aconteceu por acaso, ou ela por acaso até estava querendo engravidar até, mas não sabia que precisava fazer algum tipo de preparo antes, ou que seria interessante que ela fizesse, ela precisa primeiro, vai consultar o ginecologista para iniciar o pré-natal. Lá ele vai fazer uma avaliação da parte ginecológica, né? E se ela faz o atendimento nutricional logo do início, lá a gente faz a avaliação nutricional dessa gestante. E aí o que é que acontece nessa avaliação nutricional dessa mulher gestante? A gente vai calcular tudo que ela vai precisar ali desde o início, né? Uma coisa que preocupa muito as mulheres quando fala de gestação é a questão do ganho de peso, que é algo que todo mundo fica morrendo de medo, e hoje em dia, infelizmente, existe uma cultura de que a grávida ela tem que engordar o mínimo possível, porque ela tem que depois voltar para o corpo dela de forma mágica. E não é E bem faz assim. dieta grávida, né? E faz dieta grávida, tem gente que faz isso. Mas ela não sabe que ela vai estar prejudicando muito aquele bebê. Para vocês terem uma noção, até as mulheres obesas, elas precisam engordar durante a gestação. Então, mesmo para aquela mulher obesa que, né, quando consegue engravidar, porque a obesidade é um dos fatores que prejudica a fertilidade feminina, né? Então aquelas mulheres com sobrepeso e obesidade têm que tomar conta, têm que fazer esse preparo antes. Mas se ela engravida, se ela chega a engravidar, mesmo assim, mesmo sendo uma mulher obesa, ela precisa engravidar uma certa quantidade de quilos. E não existe fórmula mágica, nem fórmula já batida, martelo, assim, né? Cada mulher é única, cada corpo é único, cada gestação é única. Então, quando a gente faz a avaliação nutricional dessa gestante, a gente vai avaliar, inclusive, quanto de peso ela vai precisar ganhar, né? Desde o início da gestação até o final, e vai conseguir controlar isso ao longo da gestação. Fora o aporte de vitaminas e minerais também, que a gente vai ver como é que ela tá e o que é que ela vai precisar. Antes de você falar, uma das partes assim que eu acho que a gente tem mais curiosidade, eu queria pedir que as mulheres que estão entrando mandem um aviãozinho para outras amigas, para que elas não percam o que a gente está falando aqui, para que aproveite também esse momento para tirar sua dúvida, se você tiver alguma. Eu acho que essa é a hora de perguntar. Estamos todas em casa, mulher falando com mulher aqui, então não tem vergonha. A gente pode perguntar mesmo e aproveitar todo o conteúdo, todo o profissionalismo que a nutricionista Suelen traz aqui para a gente hoje. E aí eu vou para a pergunta de ouro, né? O que é de verdade, né? Que a mulher pode e que não pode comer na gravidez. Existem muitos mitos, não existem, nesse caso aí.
Existe. Existem muitos tabus que a mulher acaba enfrentando durante a gestação do que ela pode e do que ela não pode comer. Existem alguns alimentos, sim, que ela precisa ter algum cuidado, não só pela quantidade, mas também pelo nível de toxicidade que alguns alimentos possam ter. Então, por exemplo, um que, sim, é batata, principalmente a gente aqui no Nordeste, que tem muito hábito disso e acaba sempre questionando isso, é o consumo de café, por exemplo. A cafeína Uhum. durante a gestação ela não é recomendada, né? Existem alguns artigos e alguns profissionais que trabalham com uma quantidade mínima de 50 ml, aquele copinho de cafezinho que a gente toma em restaurante, em consultório de clínica. Aquele copinho ali seria o máximo que uma mulher tomaria durante o dia inteiro de café que ela poderia tomar. Mas a gente tem que estar atento em alguns fatores, né? Existem alguns outros estudos que falam que o certo é a gente não recomendar nenhuma quantidade de café durante a gestação. Por que disso? O café ele acaba atrapalhando a construção dos ossos do bebê. O café, a cafeína no geral, ela acaba roubando o cálcio do nosso corpo, né? Então, quando a gente está formando um bebê ali, a gente está formando todos os ossos dele, né? Os primeiros 3 meses está se formando toda a parte da coluna vertebral, todos os ossos. Então, a gente acaba prejudicando esse processo. E a gente tem que levar em consideração que a gente não só toma café quando a gente senta, pega a xícara e bota o café na xícara. A cafeína ela está presente em vários alimentos que a gente vai consumir, em vários legumes, em várias verduras. Então, quando a gente fala de 50 miligramas ou 50 ml por dia, a gente tem que levar em consideração que tem que somar todas as nossas refeições. Não é só aquele cafezinho que você tomou e pronto. Ai, consegui matar minha vontade de café. Não, você tem que ver que você vai consumir cafeína em várias outras refeições. Então, tudo que somar tem que estar dentro daquela quantidade. E aí a gente acaba recomendando que a mulher não tome café durante a gestação para evitar já que ultrapasse esse limite, né? Já que durante os outros nutrientes que ela vai consumir já vai ter cafeína. Então, o café é um ponto que a gente tem que tomar bastante atenção e que geralmente o pessoal questiona. Perguntam muito sobre sushi. Mulher pode comer sushi durante a gestação. Tem muita gente que gosta, né? Poder até Uhum. pode. O peixe cru em si, ele não afetaria a mulher nem o bebê. Porém, a gente tem que levar em consideração que, infelizmente, tanto os estabelecimentos quanto o fornecimento desse tipo de pescado no Brasil, a gente não tem uma fonte tão natural assim. Né? Alguns são feitos em cativeiro, muitos salmões esses peixes que são usados, eles são criados em cativeiro, então a procedência do peixe acaba fazendo com que a gente não permita 100% isso, porque eles vêm com muitos aditivos, muitos hormônios para crescer mais rápido, para se desenvolver. E a gente vai passar tudo isso para o bebê, né? Tem que lembrar que durante a gestação, a mulher e o bebê, eles estão ligados como um só através da placenta. Então, tudo que a gente consome, a gente vai passar para o bebê. E algumas doenças que o bebê acaba tendo no futuro são por conta de alimentação que eles tiveram desde a gestação. Então, sushi, café, o ideal é que a mulher evite durante toda a gestação e não consuma. Os chás também tem que ter muito cuidado. Não é todo chá que a gestante pode consumir. Tem que ter muito, muito cuidado com o chá, porque tem muitos chás que têm efeito abortivo. Então, as mulheres acabam tomando e acham que não vai fazer mal. O chá de hibisco, por Uhum. exemplo, que é muito famoso, todo mundo toma para emagrecer, ele é um chá que ele tem uma porcentagem, né? Ele tem uma substância nele que pode influenciar, inclusive, na fertilidade feminina. Ele serve meio que como um anticoncepcional natural. Não estou dizendo que quem tomar chá de hibisco não vai engravidar, tá? Por favor, depois não me mandem a conta da maternidade. Porque mesmo assim pode ser que você engravide, se você tomar 3 litros por dia, você pode engravidar, mas ele tem uma Uhum. substância que pode dificultar um pouquinho isso. Então, chás, café, peixe cru, é bom evitar. Então, assim, tentar ao máximo possível Uhum. aqueles alimentos naturais, mas alguns a gente tem que ter cuidado. E tem muitos outros que a gente tem que ter cuidado também. Agora, é tão importante a gente saber o porquê não pode. Eu imagino que nenhuma mãe quer prejudicar o desenvolvimento dos ossos do seu filho. Nenhuma mãe quer impedir que os nutrientes cheguem no seu bebê lá dentro da sua barriga. Só que aí, a gente sem saber por que não pode tal alimento, pensa, não, vou só comer uma vez, não mata. Olha, pode não matar, mas prejudica.
Essa frase aí, olha, não vi nunca ninguém morrer por causa disso. Então, que a mãe sempre diz para a filha quando a filha tá grávida, ou quando a filha tem um bebê, né? Ah, mas você comeu e você não morreu por causa disso. Eu não sei se a intenção da mãe era matar a criança, mas a gente não vai arriscar, né? Só porque o seu filho não Com morreu, certeza. só porque você não morreu comendo determinada alimentação, pelo amor de Deus, não faça o teste com seu bebê. Então, tenha cuidado com isso, né? A gente não está aqui para brincar de testar quem que vai sobreviver e quem não vai. Então, ter essa informação é importante para que a gente não prejudique quem ainda nem nasceu, né? É. E os hábitos saudáveis da mãe, tem alguma relação assim, a quantidade de vezes que ela tem que comer durante o dia? Vai ter que mudar muito essa rotina alimentar dela só porque está grávida? Ou dá para viver isso de forma mais leve? Vamos Bom, então, desmistificar essa questão nutricional, né? então nós vamos entrar na parte das gestantes agora, né? O primeiro ponto que eu coloquei aqui, né, foi essa questão do ganho de peso, que também para as gestantes, né, é o que todo mundo fica com medo de quanto que vai ganhar, quanto que pode ganhar, com medo de engordar demais, achando que está comendo muito. Essa história de que tem que comer por dois não é verdade. A mulher não precisa comer por dois, ela precisa comer por ela o suficiente para formar um outro ser, mas ela não precisa comer exageradamente. Isso pode prejudicar, inclusive, o bebê e a ela própria, né? Porque tanto a hipertensão arterial pode ficar elevada, quanto pode acontecer diabetes gestacional para essa grávida também, que é muito arriscado, né? E, inclusive, mesmo depois da gestação, tem mulheres que continuam diabética por conta de uma diabetes gestacional que ela adquiriu. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. Os hábitos alimentares dessa mulher, eles não vão precisar ter grandes alterações por conta da gestação. Tá? O primeiro trimestre, né, desde a sexta até a 20ª semana da gestação, é o período que é um pouquinho mais delicado, né, que é até um dos pontos que eu trouxe aqui, que é quando justamente ela está sofrendo dos enjoos, ela está sofrendo de vômito, de náusea. Então, esse período aí é o período que ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado e é o período que geralmente as mulheres elas não costumam ganhar tanto peso. Os primeiros 3 meses é um período em que a mulher, ela se brincar, ainda perde peso por conta dos vômitos e das náuseas. E tem algumas estratégias que a gente consegue melhorar essa qualidade aí durante esse período, né? Então, fracionar as refeições, né? A gente sempre fala, tem que comer 6 vezes por dia, né? Uma dieta de uma pessoa normal, assim, que não está gestante, geralmente divide nessa quantidade de refeições. Mas isso varia de pessoa para pessoa. E quando a mulher está gestante, o recomendado é que se fracione ainda mais essa alimentação. Então, se a gente fosse dividir em 6 vezes, a gente passa a dividir em 8 vezes essa refeição. Então, ela vai fazer pequenas refeições, que é para garantir que ela consiga comer aquela quantidade de alimento, porém, tudo planejado para que ela consiga ter a quantidade de nutrientes necessária. Então, fracionar as refeições ajuda na questão das náuseas e dos vômitos. Alguns alimentos mais salgados, alimentos doces, logo de manhã cedo, acaba influenciando para que a mulher tenha ainda mais episódio de vômito. Então, muita gente às vezes está gestante e acorda, toma primeiro um copo de suco doce ou alguma coisa assim. Você vai piorar ainda mais o seu enjoo. Então, alimentos mais salgados, aquelas bolachinhas mais secas, biscoitos salgados, antes de levantar, antes de começar a fazer uma refeição mesmo, é o ideal, vai ajudar para que você não se sinta tão enjoada. Alimentos cítricos ajudam muito. O limão, assim, é o melhor amigo da mulher que está com náusea, porque ele vai ajudar para que ela não tenha tantos episódios de enjoo, de vômito, que é isso que acaba fazendo com que aquele momento seja um pouquinho mais desagradável no início da gestação, né? Então, consumir consumir o consumo de gengibre também, né? Claro que tem uma quantidade adequada que a gente regula lá na alimentação, ajuda a evitar esses enjoos também. E aí, nesses primeiros 3 meses, isso acaba sendo uma preocupação mais, porque ela percebe que ela não está engordando, a se brincar, ela perde peso, então a mãe já fica um pouco preocupada com essa parte de hábito alimentar, né? E aí tem que ficar atento. Algumas mulheres, inclusive, chegam a ter aquela situação da hiperemérese gravídica, né? Que é quando esses acessos de vômitos, eles aumentam numa quantidade
que algumas mulheres chegam a precisar ser internadas, inclusive. Então, tem o vômito normal e tem esse tipo de patologia que precisa ser observado. Se você percebe que você está vomitando muito, muito mais que o normal, tem que procurar um médico, tem que procurar uma emergência, até para você não desidratar. Mas esse iniciozinho, acho que é o que muda mais da rotina de alimentação. Depois disso, a mulher começa a ter uma alimentação quase que normal, nos horários, tudo mais regulado. Então, esse hábito ele começa a entrar um pouquinho numa rotina. Para quem já passou desses primeiros meses, você já começa a comer melhor, você percebe que você começa a ganhar peso, você se sente mais disposta. Então, nesse início, você tem mais sonolência, você tem mais enjoo. Então, depois que passa essa fase, você tem um pouquinho mais de disposição. E aí é a hora da mulher ganhar o peso que ela precisa ganhar, sem estar se preocupando com isso, porque depois ela vai perder tudo durante. Então, não precisa se desesperar com isso logo no início. Tem que pensar no bebê, que ele precisa crescer e ele precisa que você coma, né? Sim, sim. Eu queria perguntar se tá travando muito. Aí, de vez em quando tá travando pra mim. Não sei se travou. Pra você, travou, Sally? Travou o teu um pouquinho, mas voltou. Agora tá normal. Pronto. Gente, compartilha, chama a amiga pra ela não perder essa live. Se ela já é mãe, a gente vai chegar numa parte muito importante daqui a pouco, que é a amamentação. O que você pode e não pode comer. O que você deve evitar para não prejudicar também o que o bebê ingere, que é o seu leite, né? E pode gerar o que mais cólica nele. E eu sei que a mãe reclama muito disso, né? Dá uma dó nela quando a criança está sofrendo com cólica. Sofre o bebê, a mãe sofre a mãe. Sofre junto, Sofre Mas os dois. antes de chegar nas lactantes, para a gente terminar essa questão das gestantes, né, quem está gestando lá, em relação ao peso, ao ganho de peso, eu queria te perguntar, e as mulheres que dizem muito, né, que o paladar fica mais aguçado, e aí elas tentam se controlar para não comer tudo que vem pela frente, como é que ela vai saber se realmente ela pode aproveitar, até que ponto ela vai poder aproveitar esse paladar aguçado, esse bem-estar de querer comer o que vem? Até que ponto ela pode comer? O que ela pode fazer para saber qual é o limite dela em relação à gestação dela? Bem, quanto a essa questão de saciedade, né, da gestante, quando a gente faz o planejamento da alimentação dela, a gente acaba incluindo bastante fibra, bastante alimentos mais naturais, com casca, inclusive, frutas, e isso acaba dando uma saciedade maior para a mulher, tá? Claro que ela vai sentir mais fome, né? A gente acaba que, naturalmente, a gente tem aquele mito do desejo da grávida, né? Então, tem muita gente que acaba se aproveitando um pouquinho disso também. Tudo é desejo de grávida, né? Viu uma coisa, tá comendo. Ah, mas eu tenho que comer porque eu tenho que comer por dois e é o desejo da grávida, né? São duas frases que são muito bem aproveitadas nesse período aí, né? Para se comer mais, né? Então, esse consumo adequado da quantidade de fibras, da quantidade de frutas, de legumes, ajuda um pouquinho a dar mais saciedade para essa mulher, para que ela não tenha tanta vontade. Mas se, por exemplo, ela está com muita vontade de comer alguma coisa, coma. Isso serve tanto para a mulher grávida, quanto para nós que estamos sem estar gestante, que sente muito desejo de comer uma coisa. Por exemplo, quando a gente tem vontade de comer um doce, a única coisa que vai fazer você parar de sentir vontade de comer o doce é você comendo o doce. Então, assim, não entrar nessa paranoia de que não vai comer e tipo, não pode engordar. Agora, como comer esse doce, como comer essa comida que ela está com desejo, aí é que entra um pouquinho a nutrição. Porque você pode matar sua vontade de comer chocolate, mas você não precisa comer 1 quilo de chocolate para matar sua vontade. Tem algumas estratégias, né, que a gente faz justamente para que essa mulher saboreie mais esse alimento e se sinta mais saciada mais rápido. Então, serve tanto para quem está grávida quanto para quem não está. Né, para a gente aprender a sentir o gosto. A gente acaba, quando a gente está com muita vontade, a gente não para comer com calma, a gente engole a comida. Então, a gente come mais, porque demora para sentir esse gosto, né? E quando a gente fala de desejo de mulher, tem até um nome bem esquisito, né? Quando se fala de desejo, que se chama pica-malácia, né? Que quando é uma condição que acontece, né? Que é quando a gestante ela tem vontade de comer coisas que não são
alimentos, né? Aquela mulher que a gente já ouviu a história de que queria comer um pedaço de tijolo, queria comer um Já reboco da ouviu, com parede, certeza. papel, tem uns desejos Ah, bem malucos assim, né? E assim, a gente sempre ouviu uhum. falar de que a mulher teria que comer aquilo, porque senão ela perde o bebê e acontece muito pelo contrário, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Esses desejos muito estranhos, assim, eles precisam ser orientados, porque com certeza por trás dele tem alguma deficiência nutricional, de alguma vitamina ou de algum mineral. Então, se ela tem desejo por alguma coisa assim muito estranha, tem que se avaliar o que é que ela está tendo desejo para que a gente possa ajustar essa alimentação e, pelo amor de Deus, não vão comer sabonete, sabão por aí, porque isso pode acabar prejudicando o bebê, né? O Vai bebê não prejudicar. precisa de Uhum. sabão em pó, sabonete, Não ele vai não nascer com cara precisa. de sabão. Com Tem certeza desejos não. que não precisam ser saciados, então Uhum. tentar se acalmar que vai passar, né? Outro sintoma, né, que a gente tem durante a gestação também é a azia, né? Muita mulher reclama de azia durante a gestação, né? Quando a gente fala disso, a gente precisa, tem algumas estratégias que a gente pode tomar para melhorar esses sintomas, né? Para tornar isso menos é, irritante para a mulher ali, menos desagradável, né? E aí volta aquela quantidade, aquela informação do início, né? Reduzir a quantidade de alimento por vez. O bebê ele começa a crescer, ele começa a pressionar todos os órgãos da gente. Então acaba que esse fluxo de suco gástrico que a gente tem lá no estômago, ele acaba voltando e gera essa azia, gera esse desconforto. Então, reduzir as porções, comer mais devagar, evitar estresse durante a alimentação, ter uma alimentação com calma, com tranquilidade. Alguns alimentos a gente restringe também, né? Alguns alimentos muito ácidos ou que possam piorar essa azia. Se a mulher percebe que tem algum que piora, a gente também retira. E vai ajustando isso para que ela não sofra muito, né? Também a mulher não precisa sofrer durante a gestação. Ou seja, se você não comia bem até esse momento, essa é a hora de aprender a comer direito, né? Essa é a hora de aprender a mastigar, aproveitar a refeição, escolher bem, porque Isso. não tá comendo por dois no sentido de que tem que comer além da conta, mas você tá comendo por dois no sentido que tem que nutrir tanto a si própria e também o bebê que está dentro da barriga, não é? Tudo que a Isso. gente come vai para a criança e precisa. E nós que vamos escolher o que a criança vai comer, não é? Isso. Isso é uma coisa que quem é pai, quem é mãe, quem vai ser pai, quem vai ser mãe, tem que prestar muita atenção. Porque muita gente chega em consultório e fala assim, ah, mas meu filho não deixa de comer biscoito de chocolate de tal marca. Mas quem é que compra o biscoito? Quem que faz a feira da casa? É a criança que vai lá comprar aquele biscoito? Eu acho que não. Se não tiver isso Uhum. na dispensa da casa, a criança não vai comer aquilo. Então, nós direcionamos a alimentação da criança no início. Ela vai ter contato com esse tipo de alimento? Vai, mas a gente consegue controlar que esse contato seja de uma quantidade adequada, da maneira certa e no tempo certo. A gente não precisa deixar que a criança tenha contato com todo esse tipo de informação, todo esse tipo de material industrializado logo no início. Então, nós controlamos essa alimentação da criança desde a gestação e até depois também. Uhum. Eu falo muito em relação à mãe e o pai tem que se educar para educar a criança. Sim, Porque não tem como você colocar um hábito numa criança que você não tenha. É algo que não bate, a criança percebe que aquilo não é verdade. Se você quer que ela seja de uma forma, você precisa ser daquela forma também. Isso é isso. muito importante. É. E aí entra a parte, né? Aí entra mais na tua praia, né? Na parte da pedagogia, na parte do ensino, né? Os pais, eles são a Uhum. referência, né? Para as crianças, inclusive na alimentação, né? Quem é mãe vai poder dizer, né? Que quem nunca comeu aquele alimento, que nunca pensou que fosse comer, ou que não gostava, dizer que não comia de jeito nenhum, mas que teve que comer na frente do filho, porque ele simplesmente para você e deu para você comer ali na hora, na mesa, né? E isso influi muito. A criança, não, ele não vai querer comer. Ele não vai ter interesse de comer. Ele vai É estranhar que porque, para o mim, prato dos pais é diferente. Travou? Voltou? olá de novo. Agora eu acho que vai.
Agora tem que ir. Agora eu acho que vai. Porque falta as mamães que estão amamentando, né? Agora a gente vai entrar no, Tem que, no tem que ajudar elas finalzinho. também. E elas precisam de muita ajuda, viu? Acho que agora ficou bom, né? Uhum. Agora voltou. Bom, acho que a gente finalizou lá a partilha gestante, né? A gente falou de toda a questão do ganho de peso, né? Só recapitulando, né? Já que a gente caiu e voltou, né? Os sinais e sintomas, né? Como melhorar esses sinais e sintomas durante a gestação. Tem como fazer isso através da alimentação. Os alimentos permitidos e proibidos, né? A gente sabe que a alimentação mais natural possível, evitar alguns tipos de alimentos, como café, peixe cru, alguns tipos de chá também não são recomendados. Uhum. Então, esse tipo de coisa a gente tem que estar sempre ajustando com a mãe durante as consultas nutricionais, que no caso da gestante, isso acontece, dependendo do caso, né? Pode acontecer a cada 20 dias esse retorno para a gente ter uma nova avaliação. Porque muda muito rápido, né? A gente sabe que a gestação é por semana. Então, de uma semana para outra, a gente tem outra grávida e tem outro bebê ali esperando. Então, sempre tem que estar ajustando isso. E aí a gente entra nas lactantes, né? As mulheres que já deixaram daquele período gestacional, que estão no período do puerpério, que é um período em que a mulher, ela passa, depois da gestação, então ela sofre já com muitas alterações hormonais nesse período, né? É um período muito difícil, né? A gente não ouve tanto falar disso. As mulheres, infelizmente, elas ainda não têm Exatamente. tanto apoio nesse período, né? A gente se acostumou a ver as mães, as tias, as avós tendo bebês e cuidando da vida, né? E E vida parecia que que não, segue. parecia que não eram afetadas pelos hormônios, né? Mas a gente sabe que sim, tem muitas alterações. Tem mulheres que têm problemas de depressão nesse período, né? É uma fase muito delicada que a gente precisa não só de uma alimentação muito adequada, mas a rede de apoio é ainda mais importante para essa mulher, né? Então, se o pai, né, a gente não tinha falado do pai ainda durante a live inteira, né, mas ele está lá no Uhum. início desde o período da tentante, né? Se o homem, se o esposo, o parceiro, o companheiro, ele não estava acompanhando essa gestante tão de perto, nesse período ela vai precisar ainda mais dele, né? Ela vai sofrer muito mais com a privação de sono, o cansaço físico da mulher, o desgaste físico é muito grande, porque além dela estar o corpo dela ele passou por um trauma, né? Ele acabou de passar pelo processo do nascimento, então ele precisa cicatrizar para que ela esteja bem, e ao mesmo tempo ele não pode parar, ele tem que ficar produzindo leite, então ele precisa suprir a vida daquele bebê. Então ela está sofrendo muitas alterações hormonais, ela vinha com um nível de hormônio elevado durante a gestação e de repente esse hormônio cai. Então, a gente tem muita alteração nisso, e aí isso traz vários transtornos. Ela não dorme muito bem, ela não consegue comer muitas vezes na hora correta. Então, essa rede de apoio é Uhum. ainda mais importante para que ela tenha condições de lidar com isso, né? Tem mulheres que têm algumas dificuldades também para o início da amamentação. E aí, tanto a alimentação quanto as pessoas que estão ao redor dela precisam ajudar essa mulher, né? Isso é ainda mais importante do que ela vai comer, do que ela precisa ao redor dela também, né? Que eu sei que comida não vai faltar para a grávida, todo mundo não vão deixar ela passar fome, ou para a mãe, né? Não vão deixar passar fome, mas que evitem causar mais estresse para essa mulher. É a fase em que entra aqueles pitacos mais fortes ainda, né? Porque o bebê está com fome, o bebê precisa comer, ele está chorando, o leite é fraco. E já não bastasse tudo que ela está passando, ela ainda tem que lidar com tudo isso. Então, essa alimentação ela precisa estar ainda mais reforçada, né? No início, não é normal que a mulher perca peso durante a amamentação. Então, o peso que ela ganhou, ele fica estocado e essa gordura que ela ganha durante a gestação, ela acaba sendo metabolizada e o corpo dela transforma isso em energia para a produção de leite. Então, é normal que ela perca peso, mas nos primeiros dias ela não precisa perder peso necessariamente, porque ela aumentou o gasto de energia dela, então ela precisa de mais alimento ainda mais para que ela consiga produzir esse leite de forma eficaz, sem se desgastar, sem prejudicar o corpo dela. Então, nesse início, ela precisa de uma quantidade de alimento adequada, né? Em alguns casos, chega a aumentar em 500 calorias a quantidade de alimentos que a mulher precisa durante a amamentação.
Então, não é porque que ela já teve o bebê para perder aquele peso. Não, ela precisa se manter com ok para poder conseguir produzir leite, né? E ter uma qualidade tanto do corpo dela quanto de leite para o bebê, que é essencial para o bebê. O leite materno é o melhor alimento que o bebê vai ter até os 6 meses. Não existe coisa melhor. A indústria pode evoluir o que ela quiser, mas ela nunca vai superar o leite materno. Então, a mulher está justamente nessa fase, produzindo o melhor alimento do mundo, então ela precisa do melhor alimento possível para ela também. Muito importante a gente trazer essa questão da rede de apoio, né? Porque muitas vezes o nome depressão pós-parto é mais conhecido do que puerpério. É como se fosse divisão entre mulheres que, depois que tiveram um bebê, ou entra em depressão, ou vida que segue está normal. Mas não é bem assim. Existe uma variação hormonal, que nós já temos variações hormonais normalmente durante os nossos ciclos. Agora, imagine durante e após uma gestação, não é? É. E essa rede de apoio vai nos ajudar enquanto a gente não tem ainda uma rotina estabelecida, porque é um turbilhão de emoções. A mulher não tem mais dia e noite assim que tem um bebê. Então, até a vida dela voltar ao normal, tem que ter o pai, o companheiro, a mãe, a tia, quem puder ajudar em volta, garantindo que ela esteja se alimentando bem, se hidratando, não é? Podendo descansar em alguns momentos para depois produzir o leite suficiente para nutrir a criança. Isso. Aí eu queria te perguntar, que história é essa de leite fraco? Existe leite fraco, leite forte? Não, não existe leite fraco. Materno, como eu falei, é o melhor alimento do mundo. Leite melhor. Não existe alimento melhor que o leite materno, né? Parece aquela aguinha que não tem cor de nada, parece que uma aguinha com sabão suja, mas é o melhor alimento que você vai poder oferecer para o seu filho. Então, não deixar que isso interfira nesse momento da amamentação, né? A amamentação também não é um momento tão natural para algumas mulheres, né? A gente sabe que é mais um dos tabus que envolvem a gestação, né, e o corpo feminino no geral, né? A mulher ela tem que ter o bebê e tipo já sair fazendo tudo, ela tem que estar 100%, ela não pode ter momentos, esse processo do puerpério, né, tem muitas oscilações de humor também por conta das oscilações hormonais, então a mulher vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos que ela vai estar super feliz, vai ter momentos que ela vai estar desesperada, que ela não sabe o que ela vai fazer. Então ela precisa desse apoio nesse momento. E também ainda tem essa questão do leite, né? Não tem leite fraco, não existe leite fraco. E a amamentação não é tão simples quanto parece, né? Não é só simplesmente botar o peito na boca do bebê e ele vai sair mamando. Tem as formas corretas de se fazer. Tem muitas mulheres que sofrem nesse iniciozinho, elas têm muitas feridas na mama, elas acabam tendo essa dificuldade, que é o que leva muitas mulheres a correr para fórmulas ou para leites prontos, porque ela acha que ela não consegue produzir leite, mas tem um tempo, cada corpo precisa de um tempo para se adaptar, né? Do mesmo jeito que o corpo dela se adaptou durante 9 meses ao bebê, ele precisa se adaptar a esse processo depois, mas o nosso corpo ele foi feito para isso, ele tem todas as ferramentas para fazer isso, a gente precisa ter paciência, calma, muita ajuda, mas não existe leite fraco, tá? E uma coisa que eu até anotei aqui para falar sobre a amamentação, né? O bebê, ele não toma uma mamadeira de 180 ml logo assim que ele nasce, tá? A gente tem isso, assim, as mães, as avós, infelizmente, elas acabam influenciando nisso. Que, o bebê chorou é porque ele tá com fome e o teu leite tá fraco, tem que dar alguma coisa mais forte. Aí faz aquele leite, bota fórmula, ainda bota aquelas farinha láctea, cremogema e tudo, e a gente não tá falando marca, mas mistura tudo e bota e a criança fica lá com aquele cimento na barriga. A criança ela não aguenta, né? O estômago de um bebê recém-nascido ele tem de 30 a 50 ml, dependendo do bebê, que isso varia também. Mas é até 50 ml. Então, aquele copinho de cafezinho é o máximo que o seu bebê vai conseguir tomar logo nos primeiros dias. E isso ao longo do tempo. Então, conforme o bebê vai crescendo, o estômago dele vai aumentando a capacidade. Então, não adianta você querer que ele tome uma mamadeira cheia se o estômago dele não suporta. Então,
O bebê vai sentir fome mais vezes porque ele tem um estômago menor. Então, ele precisa ter várias vezes a mesma refeição, a mesma alimentação, que é o leite materno. Não tem outro melhor do que ele. Até o 6º mês, o ideal é que o bebê só consuma leite e água, ele precisa. Ele já tem tudo ali do que ele precisa. Interessante você falar a quantidade, né, que cabe no estômago de um bebezinho. Porque aqui a gente sabe que a capacidade é menor. Mas quando a gente imagina, quando a gente imagina visualmente o copinho de cafezinho, que só aquela quantidadezinha da barriguinha do bebê, acho que isso tira das mães também esse peso, né, essa cobrança de será que meu bebê está comendo o suficiente? Ou essa criança vive morrendo de fome, vive querendo leite? Está explicado porque ela precisa mais vezes. Ela não consegue guardar tanto alimento. Isso. E também tem aquela história, né, que o bebê tem que comer a cada 3 horas. Não necessariamente. Tem bebê que ele vai esvaziar o estômago dele com menos de 3 horas, ele vai estar lá chorando. Então, é o que a gente chama, né, da alimentação, da amamentação de livre demanda. O bebê está com fome, leite. O bebê sentiu fome de novo, leite de novo. A gente às vezes tem aquela impressão de que a mãe está com o bebê no peito e está amamentando, já está ali 30 minutos, 40 minutos e que o bebê deve ter tomado uns 1.000 litros de leite. Não, ele tá naquele tempo todo ali, ele tá curtindo todo o momento, ele tá se vinculando à mãe, é um processo de vínculo à amamentação também, né? Então, é um processo da mãe com o bebê, eles estão se conectando mais ali, né? Eles estavam colados o tempo inteiro por 9 meses e eles estão se descobrindo mais uma vez de novo. Então, o cheiro, o toque, tudo influencia para aquele momento ali. E aí, ele passa aquele tempo todo, mas ele só consumiu aquela quantidade de leite. Então, depois de 1 hora e meia, se ele chorar de novo, ele vai precisar tudo de novo. Então, por isso que a mãe tem que estar sempre procurando estar com a alimentação ok. Tem a hidratação, né, que você falou, é muito importante, porque ela vai precisar muito, né, tá com o corpo hidratado, beber bastante líquido, a quantidade de líquido que a mulher precisa consumir durante a gestação, durante a amamentação e a gestação aumenta. Então, tem que estar sempre se hidratando, porque você está produzindo leite ali e precisa estar com saúde também, né? A mãe não pode ficar doente porque ela está amamentando. E aí eu queria até, em relação ao que você falou desse vínculo, né, que acontece entre a mãe e o bebê, tem mães que depois, assim que tem o bebê, não tem nem tempo, né, de criar esse vínculo, porque estão sofrendo ali, ainda estão se recuperando do susto que foi o trabalho de parto, estão muito cansadas, né? Foi um momento muito tenso, muitas vezes, esse momento do parir em si, né? Mas tem a hora da amamentação e serve para que eles possam fazer essa conexão. Se não fizeram antes, logo após o parto, esse vai ser o momento, e esse momento também pode ser gradual. A mãe não precisa se culpar, né? De eu não senti tanta alegria quando tive o bebê, será que eu não amo meu filho? Não, você está sofrendo influência de muitos hormônios. Isso. Se você chegou até ali, se cuidando, se preocupando com a gestação, é porque você ama aquele bebê. Então a mãe também não precisa se cobrar nessa hora. É bem gradual, você cresce, a mãe se forma junto com o bebê, não é? Então, a mãe nasce quando o bebê nasce, né? Então, ela precisa também ter calma e ter paciência com ela mesma, né? Então, você não ama menos o seu filho se você não conseguiu amamentar logo no início. E até para as mães que não conseguem por algum motivo, ou tem alguma doença, ou elas estão precisando de algum tipo de medicação e não podem amamentar o seu bebê. Por isso, você não vai estar perdendo esse vínculo, né? Isso é bom deixar claro também. Tem aqueles casos em que a mãe não pode amamentar, que infelizmente ela não vai ter aquele momento. Isso não quer dizer que ela vai ter um vínculo menor com o bebê, né? O momento dela dar de comer para aquele bebê, mesmo que não seja o leite materno dela, também é um momento de criar vínculos, né? O seu toque, o seu cheiro, o ambiente, o que você conversa com o bebê, o carinho que você faz nele, isso tudo vai gerar esse vínculo. Não é só o leite que faz esse vínculo. Porque se fosse por isso, quando a gente cortasse o cordão umbilical, a mãe perdia completamente o vínculo com o bebê. Então,
Tudo vai ser Aham. construído ali do zero. E também, se fosse por isso, o pai não se vinculava ao bebê, né? Tem isso também. Exato. O pai não Lembrando do pai de amamenta. novo, né? O pai não Lembrando do pai de amamenta. novo, né? Vamos lembrar do pai, né? Porque o pai às vezes fica ali, parece que ele é um ajudante da mãe, ele não é um ajudante da mãe, tá? O pai é o pai, é diferente. O ajudante pode ser a tia que foi lá visitar, a sogra que foi lá passar uns dias, mas o pai é o pai. E ele vai precisar criar esse vínculo também, ele não vai amamentar. Então, a amamentação não necessariamente é a única forma de criar vínculo com o bebê. Muito Uhum. pelo contrário. É uma forma de você estar nutrindo seu bebê ali, é um vínculo a mais, mas não é a única coisa que você vai fazer para criar vínculo, não. É outro mito que a gente pode já cortar, riscar aí, quem está pensando nisso, pode riscar. Aí, já falando em mito, em relação à cólica do bebê, quais Então, são, tem muito mito em relação ao que a mãe come ou ela bebe e influencia, não é, nessa cólica do bebê. isso. Alguns alimentos a gente conhece, né, que eles têm algumas substâncias que promovem mais cólica no bebê, né? Mas não necessariamente a mulher vai precisar deixar de comer tudo, né? Tem casos e casos, e cada um precisa ser estudado, né? A gente volta para aquilo, né? Cada mãe é uma mãe, cada bebê é um bebê, né? Alguns vegetais, por exemplo, vegetais que a gente chama crucíferos, né? Que são couve-flor, brócolis, a couve, repolho, é, nabo, agrião, rúcula. Eu tô falando da minha cola aqui porque eu não ia decorar isso tudo, tá? Rabanete. Esses vegetais, eles possuem Uhum. muito enxofre, né? E isso pode causar cólica em bebê. Pode causar e pode não causar. Tem mulher que vai comer isso e não vai ter nada? Tem. Tem mulher que vai comer isso e o bebê vai morrer de cólica? Tem também. Isso tudo a gente vai avaliando. Ah, o que foi que você comeu? Vamos ver o que foi que você comeu. E aí a gente faz o teste. Come de novo para fazer. Tem que experimentar. Nessa hora tem que experimentar. Se teve de novo, vamos excluir esse alimento e tentar mais para frente. E a gente vai trabalhando essa dança de cadeiras aí, né? Algumas mulheres falam que tem mais cólica quando consomem produtos lácteos ou soja, ou que contenham muito trigo, né? Castanhas, peixe, amendoim, alguns tipos de peixe. Então, isso tudo a gente tem que avaliar. O que foi que causou, se viu que foi aquele alimento, a gente exclui da alimentação da mãe, e aí vai trabalhando, né? Alguns alimentos ultraprocessados, né? A gente volta para os alimentos de pacotinho, né? Aquilo ali pode sim causar mais cólica, né, no bebê. Então, se já não é recomendado para a mulher que quer engravidar, para a mulher que está amamentando, nem sonha em comer aquele biscoito de chocolate recheado. Então, deixa ele para depois, deixa essa vontade para depois, vai se virando ali com as frutas e evitar isso também, né? Alguns pescados, né, que possam ter metais pesados, alguns poluentes pode causar também, mas aí é de caso para caso. A gente tem que ir avaliando de mãe para mãe. E ficar atento também, né? Porque tem as mães e tem os bebês que eles são intolerantes à lactose, ou que tem intolerância a glúten, ou tem alergia. E aí, isso aí são os casos em que a gente precisa realmente excluir um alimento da dieta da mãe, né? Inicialmente a gente não exclui nada, né? Alguns alimentos a gente vai ter mais cuidado, né? O café a gente continua tendo cuidado, alguns industrializados, mas a gente não exclui alimentos no geral, né? Então, caso a gente perceba que tem algo que está realmente afetando aquele bebê, aí a gente vai estudando e vai excluindo, né? Nos casos dos bebês intolerantes, a mãe, infelizmente, se ela quiser manter a amamentação pelo tempo adequado, ela precisa excluir alguns alimentos para evitar passar para o bebê, né? Porque tudo vai passar para o leite. E, gente, vocês veem só como é tanta coisa que não é tão complexa. É simples. Mas muitas vezes falta essa informação pra gente, né? Por isso que eu acho tão importante trazer uma nutricionista aqui para dizer que a gente precisa buscar essa ajuda. A gente não tem que esperar ficar doente, ficar fraco, o bebê reclamar alguma coisa para a gente poder buscar essa ajuda. E ainda mais agora, em tempos que todo mundo tem que ficar em casa, o atendimento nutricional também pode acontecer de forma online. Então, Isso. você já está gestante, tem um bebê, pode ter esse acompanhamento com o nutricionista sem problema nenhum. E isso também vai ajudar com que você esteja aí em dias com a sua saúde, né? E com a saúde do bebê. É muito importante ter esse profissional junto da gente nesse momento. E é uma fase que vai puxando a outra, né? A mulher que quer engravidar, Uhum. a mulher que engravida, depois a mulher
que está amamentando, e depois vem a fase da introdução alimentar, né? Acabou a amamentação, né, com no mínimo 6 meses, que é o que a gente recomenda, né? Que seja um mínimo de 6 meses, mas que pode se estender por mais tempo que a mulher desejar também, né? Isso vai muito do desejo da mulher ou da possibilidade dela, né? A gente sabe que muita gente para de amamentar mais cedo porque tem que trabalhar ou tem algum outro problema, mas tem depois a introdução alimentar, né? Que aí vem um monte de outras Uhum. dúvidas, um monte Já, de já outros daria uma tabus. super live. Dá uma semana de Daria mais lives. live. Dá uma semana de Mas se lives. vocês. Talvez eu já deixo aqui, né? O vídeo vai ficar salvo. Se Vai ficar vocês salvo. quiserem também saber sobre introdução alimentar, comenta no vídeo quando eu postar, porque a gente já pode trazer já essa introdução alimentar de forma aplicada ao cotidiano, né? Isso. Trazer os métodos, né, de ensino, né, já que a gente está aqui, né, no Instagram, tanto de nutrição Uhum. quanto um de ensino, né? Então, como fazer esse momento do ensinar, né? Porque nós temos estratégias para fazer a aceitação da criança ser melhor, mas a forma como o pai apresenta isso para a criança também, o pai, a mãe, também influencia muito, né? Não adianta você ter a alimentação mais saudável do mundo para o bebê, para a criança ali, se o pai e a mãe não sabem ensinar a criança a comer. Então, você ensinar, Uhum. passar esse exemplo, né? Eu vi um post que você fez um dia desses, tá aí, da questão do exemplo, né? Que a criança, ela imita tudo, né, que a gente faz, eles são esponjinhas ali, né? E a alimentação também é isso, né? Não adianta fazer aquela papinha com cara de nada, com cor de nada, que a gente não identifica nem o que é que tem ali naquele negócio, e o pai e a mãe tá comendo todas as coisas coloridas e legais. Então, o Os bebê não vai separadinhos, querer. né? O bebê não vai querer isso, né? Então aí já entra em um monte Uhum. de outros mitos aí, o que pode, o que não pode, qual a melhor estratégia, IBLW, e alimentação mais. É uma pedagogia alimentar, né? É muita pedagogia, é muita coisa. Muita coisa. É um mundo inteiro, né? Quem Uhum. começou, quem já está nesse mundo aí da maternidade, sabe que o que não falta é informação e muita coisa. E assim, a gente está preparado ajuda a tornar isso menos difícil, né? Sempre vai ter suas dificuldades, mas com ajuda melhora. E não sei, acho que foi isso. Dúvida, Deixa alguma eu só perguntar, se está travando um pouquinho coisa, ou voltou travou e a minha imagem? voltou. Voltou. Se quiserem perguntar, Agora aproveitem. tá ok. Acho que agora já tá bem. Essa questão da introdução alimentar vai dar uma super live também, porque Dá. é um tema tão bom de se falar, sabe? Eu acho que todos esses eu amo. Nossa, é muita coisa. A gente tava pensando, né, nessa live aqui, e aí o que é que vai colocar? E eu disse, meu Deus, tem tanta coisa aqui, porque que Muita informação você legal. fica louca, né? Eu fui lembrando, né, que o meu TCC foi sobre materno-infantil também, né? Foi sobre a importância da vitamina D, né? Durante, que eu acho que eu não falei dela, mas é muito importante durante a gestação e o do antes da gestação também, né? Hoje muita gente tem essa deficiência de vitamina D, mas é importante para a placenta, para o funcionamento da placenta essa vitamina, então tem muita coisa que a gente tudo está sendo influenciado ali, né? Então, várias patologias, várias doenças que a criança possa ter depois também são influenciadas por esse alimento ali que passou pela placenta ou que não passou, né? E acaba prejudicando eles ali também. Sim, por favor, introdução alimentar. Tem que ter, né? Vai ter. Tem que ter uma Introdução. live só sobre introdução alimentar, a gente trazer Muita todas coisa. as estratégias para ensinar a criança a comer o que comer. A criança precisa desenvolver o paladar, esse gosto pelos alimentos. Que nem você falou, né? Uma papinha com tudo misturado, como que ela vai saber qual é o gosto da abóbora? Qual o gosto? Ela não sabe Qual o nem gosto o que do é chuchu? abóbora. É. Ela precisa conhecer, né? Ela precisa ser apresentada a tudo, né? Então, enquanto ela tá na barriga ali, ela tá de graça, né? Então, a mãe comeu, tá tudo certo. Depois que sai, os pais têm um pouquinho mais de trabalho, porque eles precisam
introduzir isso tudo para o bebê, né? É um mundo que ele não conhece, ele vai rejeitar muita coisa, ele vai precisar da ajuda dos pais e do exemplo dos pais para comer muita coisa, né? Porque ele não conhece. Às vezes a gente olha assim, ai, mas o meu filho não come cenoura de jeito nenhum, ele cospe. Tem várias estratégias para a gente fazer isso. E o cuspir também é uma forma dele experimentar. Ele não precisa engolir tudo que você botar na boca dele. É um reflexo, inclusive nos primeiros meses, é o reflexo de cuspir, de botar para fora. Então não quer dizer que porque ele cuspiu aquele alimento que ele não come nunca mais. Meu filho não come cenoura. Aí entra aquelas coisas, meu filho não come isso. E às vezes a criança nem teve a oportunidade de saber o que era, de provar de novo. É um trabalho de formiguinha. Sim, sim. Eu falo muito que na infância é um trabalho de paciência e repetição. Muita Tem que repetição. esperar esse tempo, né, da criança processar essa informação, ver se ela realmente não gostou, não quis aquilo. Isso. Tem que dar essa oportunidade, né, de experimentar mais de uma vez. E se a gente for olhar direitinho, Uhum. o ensinar a comer é a primeira coisa que o bebê vai aprender, que a criança vai aprender na vida dele inteira, né? A comer. Né? Ele nasce e ele precisa aprender a comer, precisa aprender a pegar o peito, depois precisa aprender a pegar os alimentos. Então, depois, se você não tem paciência para ensinar o seu filho ali no comer, que é o básico que ele vai ter que fazer, aquela tarefa da escola do primeiro ano, que eu não sei nem o que é que vai ter mais lá, vai ser muito mais difícil para ele aprender, né? Se ele não cria essa rotina de repetição. Os pais também têm essa rotina de repetição, de ter a paciência, de ir lá de novo. Não deu certo? Começa de novo. Não adianta se desesperar. Isso. E aí vem a rede de apoio de novo, né? Como você tinha falado. Para os pais não desistirem nesse momento, para a mãe não desistir. Porque vem aquele desânimo, né? Vem o Sim. desânimo, vem aquela tristeza de achar que a criança não vai comer, que a criança vai ficar fraca, não vai crescer. Mas é tudo questão de tempo também. É. Cada Eu sei processo que precisa de tempo. Sexuelle tem também uma novidade que você quer trazer aqui pra gente. Ah, que legal. Andréa disse, estou grávida, estou amando. Ai, Tá. André, tem a primeira parte também no meu Instagram que cortou o vídeo, mas deixa a primeira parte para ver se encaixa assim, nas fases que você está vivendo. Eu não sei quantos meses você está. É, a Andrea Eu tá sei no que comecinho. Essa aí eu sei. Essa aí eu conheço. Ah, que legal. Ela Eu tá sei no que já que comecinho. está com um bebezinho de 6 meses, e já, por isso que está super atento na introdução alimentar. Isso. Precisa ficar atento mesmo. E, sim, ter calma, ter paciência, né? E o que a Keitai tá falando aí, né? Que é a novidade, né? Que eu vou aproveitar hoje para já anunciar, né? Olha, a Andrea tá com 10 semanas. Já anunciar aí, né, para quem quiser, né, como a gente falou, né, dessa mudança de hábitos desde o início, né, a importância de você já ter uma alimentação adequada para não sofrer tanto, porque muita mulher sofre muito durante a gestação, de ter que comer aquele monte de verdura, de ter que comer as frutas, porque ela já não tinha o hábito antes, ela tem que ter depois. Então, para a gente evitar esse trabalho, esse sofrimento do início, o ideal é que a gente comece de já, né? Quem ainda não está gestante, quem também, mesmo quem não esteja se planejando para ser gestante assim breve, mas já começar com essa mudança de hábitos de agora, né? Então, dos dias 10 até o dia 19, né? Vocês olharem no calendário, o dia 10 vai ser numa sexta-feira, e eu coloquei de propósito, tá? Pensei em colocar na segunda, pensei, mas já tem aquele mito de que segunda-feira é o dia da dieta, que se não for começar na Segunda segunda, semana. não vale. Então a gente vai começar na sexta, que é o dia que todo mundo vai para a festa e para o happy hour e vai comer besteira. Então a gente vai começar na sexta de propósito, tá? Então, do dia 10 ao dia 19, né? Eu vou colocar aqui no Instagram. A gente vai começar um grupo de desafio, né? Vai ser tudo feito online aqui pelo Instagram mesmo, pelos meus stories. Então, você pode participar, pode acompanhar. Quando a gente acabar aqui, que eu acho que eu não vou conseguir colocar, eu não estou vendo aqui o negocinho para colocar, mas eu vou colocar um bannerzinho, né, de divulgação. Então, marca as amigas, manda para todo mundo, compartilha, porque do dia 10 ao dia 19, cada dia nós vamos ter 10 dias para mudanças de hábito, né, para tentar introduzir algum hábito novo, né? Então, vai ser um hábito por dia que a gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui no Instagram, e para a gente se ajudar. Então, é um grupo de desafio, é desafio de 10 dias para 10 hábitos. Então, cada dia, a gente vai trazer um hábito novo
vai tentar incorporar ele na alimentação e a gente vai vendo se a gente vai conseguindo e no final a gente vê o que é que vai ter de mais surpresa também. Mas do dia 10 ao dia 19. Então, já começo a divulgar hoje. Uhum. Quem quiser, eu vou marcar aqui, vou colocar o bannerzinho para vocês divulgarem, né? Para poder chamar todo mundo, para ficar atento que nesse período vai ter um grupo de desafios aqui no Instagram pelos stories. Então, todo dia de manhã eu vou postar um desafio novo para aquele dia, e aí a gente vai ter o dia inteiro para cumprir, se ajudar aí, tirar dúvida, né? Não é consulta, tá? Deixar claro, não é consulta grátis, porque não tem nem como fazer isso por story de Instagram. É uma consulta, demora 1h30 para vocês terem uma noção. Mas é uma forma da gente se ajudar e se motivar a construir Com hábitos certeza. novos, né? Então, são 10 dias para a gente tentar fazer isso em grupo, né? Se ajudando. Hashtag eu quero. Então, é só acompanhar. A partir do dia 10 de Nada, abril. nada melhor do que a gente fazer algo em grupo. Quando a gente faz em grupo, motiva. Quando a gente faz em grupo, a gente consegue ter força, né, para seguir essa meta do dia 10 a 19. Isso. Quero ver um grupo de mulheres determinadas aqui a Quero ter uma ver. vida saudável. Quero ver todo mundo compartilhando aí, mostrando as dificuldades, os desafios, colocar muita caixinha de perguntas também para vocês trazerem as dificuldades ao longo do dia, para a gente ir tentando ver uma forma, não consegui fazer tal desafio, o que é que a gente consegue fazer para trazer esse hábito, ou não deu certo para mim, o que é que serve, o que é que não serve. Então, são 10 dias aí para a gente tirar dúvidas e poder aproveitar, né? Poder se ajudar, né? Em grupo, acho que fica um pouquinho mais fácil, né? Fica, com certeza. Gostei também, Elisângela. Já tô dentro. Olha Já aí, tô dentro. Elisângela, eu quero ver. Elisângela, eu Tô- quero ver. Essa aí eu conheço. Eu quero ver ela assumindo os desafios aí. Já segue a Nutri, né? Nutri.sueli Figueiredo, vou Isso. deixar marcado também. Porque, gente, vai ser top. Muita gente não gosta de verdura. Eu gosto hoje em dia. Se não tiver, eu fico doente, assim. Meu Deus, preciso fazer a feira. Mas isso é um hábito também, né? Isso. Que eu criei. Outra coisa, minha mãe me ensinou de um jeito a comer feijão, que se eu não comer feijão 3 dias seguidos, eu acho que eu vou morrer de anemia. Foi o jeito dela de me ensinar. Tem Mas essas eu agora amo psicologias feijão. aí de confronto. Pelo menos eu dei jeito. Dá jeito, dá jeito. Mas cada pessoa leva um tempo, né? Mas assim, a construção de hábitos, quando a gente está motivado, a gente acaba conseguindo construir isso de forma mais fácil, né? Em grupo eu acho que facilita um pouquinho. Então, quem quiser acompanhar, eu vou colocar, depois que acabar aqui, eu já vou colocar para vocês já conseguirem compartilhar e marcar todo mundo e já marcar bem que vai ter todos os dias. E é isso. Eu acho Sim, que foi, deu. foi até demais. A gente falou até coisas que a gente não ia falar nessa live. Foi. Então, Entregou já mais quem ouro vê, do que devia. quem vê vai tirar muito proveito. E vamos seguir também a Nutri para continuar recebendo, né, toda essa informação da nutrição para a mulher real, né? Que tem seus problemas, suas dificuldades no seu dia a dia. E vamos formar esse grupo aí de mulheres mais saudáveis, mais felizes com a nossa vida, com os nossos dons, né? Esse dom da maternidade que toda mulher tem, ainda que não gere, ela tem esse dom da maternidade em si, né? Sim. E precisamos cuidar dele. Sim, com certeza. E se fazer essa rede de apoio, né? A alimentação de um lado, a educação do outro, no final tudo é a base da educação, né? Então a gente corre para um lado, corre para o outro, faz aquela redezinha ali para quem pode pedir ajuda, né? Se é alimentação, vem para cá, se é informação sobre a parte pedagógica, a parte de ensino, corre para o Instagram de Thay também, que tem muita coisa boa lá, e assim ninguém se desespera e a gente se ajuda. Uhum. Estamos aqui para nos ajudar, gente. Isso. Pri disse que a internet não colaborou, mas amou quem conseguiu ver. Que bom, viu? A internet realmente deu uma falhada hoje, mas deu para entender. Foi E a gente assim. vai ficando por aqui, gente. Ótima noite para vocês, bom feriadão. Muito obrigada, Suelen. Obrigada. Foi demais, amei mesmo. Vou rever a live para eu aprender tudo.
que você falou Bora aqui. rever. Bora se rever. A gente continua, segue se falando e nessa rede de apoio aí. Muito obrigada também. E é isso. Tchau, tchau, gente. Muito Tchau, bom obrigada. feriado.